Oi, gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre uma técnica de análise instrumental chamada de absorção atômica, que está representada nessa animação que vocês podem ver aqui atrás. Mas então vamos com calma. Primeiro, o que é uma análise, o que é análise instrumental, né? Análise instrumental é um termo que a gente usa para se referir a instrumentos, né, equipamentos que são utilizados para medir concentração ou presença de elementos ou compostos ou moléculas em materiais ou em líquidos, por exemplo, água, no ar, né, ou em materiais sólidos. Para ficar um pouco menos abstrato, né, a gente pode pensar que eu quero saber, por exemplo, qual que é a concentração de algum mineral na água, né? Então a gente compra lá uma garrafa de água mineral e aí vê lá a quantidade de potássio, magnésio, sódio, da onde que vem esses números? Bom, alguém mediu esses números, eles não são aleatórios, né? E a forma de medir é usando instrumentos analíticos, como esse que eu estou representando nessa animação aqui. E aí agora eu vou explicar como é que funciona esse instrumento, né, de uma forma simplificada que está nessa animação aqui. Então, primeiramente, né, o princípio dessa absorção atômica, né, não tem nada a ver com energia nuclear ou bomba nuclear, que geralmente é o que a gente pensa quando escuta essa palavra atômica, né? Então, em primeiro lugar, garantir a vocês que isso não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Não tem a ver com reações nucleares, né? Tem simplesmente a ver com a ideia de que nós estamos falando de propriedades do átomo, ou seja, de elementos específicos, né? Então, essa ideia da absorção atômica está baseada numa ideia de que cada átomo, cada elemento, ele vai absorver e emitir luz em cores específicas, né? Então, por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo, né, eu tenho aqui chamas coloridas, né, e essas chamas elas são dessa forma por conta de cada elemento, né, ele absorver e emitir, no caso aqui, emissão de luz em comprimentos de onda específicos, né? Então, o comprimento de onda está relacionado é o que vai dar a cor, né, de cada chama dessas, e isso tem a ver com o espectro, né? Se a gente tiver a ideia de você pegar uma luz branca, né, e separar num prisma, você obtém, né, um arco-íris. Mas se você tem espectro de cores específicas, como é o caso da emissão atômica, nós obtemos linhas, né? Então é o que está representado nesse outro diagrama aqui que vocês estão vendo, né, onde você tem linhas específicas que indicam cores específicas para alguns elementos, como nesse exemplo aí. Então vamos lá, vamos agora explicar os componentes desse instrumento que está aqui. Então, a primeira etapa, nós temos o nebulizador, né? Então, nós temos, por exemplo, se eu quiser medir a concentração de um mineral na água, né? Então, nós temos aqui essa solução, né, que é a água, né, é uma solução, não é uma água pura, então tem alguns elementos, né, alguns íons ali dissolvidos, né, minerais, né, como a gente fala normalmente. E aí, como que a gente vai, né, no caso estou falando de absorção atômica, como que a gente vai gerar os átomos, né? Porque na água você tem ali muitas outras coisas, né, não só outras moléculas, né, em concentração pequena, claro, né, vocês estão falando de água potável, em princípio não é nada que a gente veja, né, nada visível. Mas, no entanto, estão ali, né? Se a gente for olhar nos instrumentos, a gente, por exemplo, evaporar a água, a gente iria ver que, né, se a gente pesasse, ia ver que tem algum resíduo. Então, qual que é a ideia, né, dessa primeira etapa? Eu quero, como vocês estão vendo na animação, eu tenho algum dispositivo que vai aspirar essa água, né? Então pode dizer assim que seria como se fosse um canudo, né, sugando a água, e aí essas gotas d'água vão ser vaporizadas e levadas a uma chama, né? E aí vocês estão vendo ali que eu estou representando seriam os átomos sendo gerados. E aí a próxima etapa é como que a gente vai medir, né, como que acontece essa absorção atômica, né? Então, tudo bem, uma vez a gente gerou os átomos, agora nós precisamos, de alguma forma,
enviar alguma radiação, alguma luz ali, para que eles possam interagir. Porque a ideia, né, na emissão atômica, nós estamos falando de luz emitida, né, quando, nesse caso, né, quando você excita um átomo, você excita os elétrons, né, de camadas mais interiores para estados excitados, e quando eles decaem, eles emitem luz. Mas eles também podem absorver luz e eu posso medir essa luz absorvida. Então a ideia é que, por exemplo, a gente pode usar uma fonte de luz como a lâmpada de cátodo oco, que está aí à esquerda nesse diagrama, e vocês podem ver que ela emite, no caso aí, nessa representação, três ondas, né? No caso são três ondas eletromagnéticas, três comprimentos de onda. Na realidade seria um espectro mais complexo do que esse, né? Então, mas nesse exemplo eu estou representando só com três cores, azul, vermelho e verde, e isso seria, por exemplo, três linhas, né, de um espectro de algum elemento, né? Essas lâmpadas são feitas com elementos específicos, né, de modo que elas já emitam a luz que é específica de cada elemento, né? Então, no caso aqui, eu preciso, porque, né, vocês imaginam que nessa água não tem, por exemplo, se eu quero medir a concentração de sódio, a água vai ter sódio, potássio, magnésio, vários elementos, e eu quero medir a quantidade de um elemento, né, no caso. Então, a ideia, né, quando a gente olhar agora para o processo de atomização, né, eu posso imaginar que a água seca, então, microscopicamente, eu teria, né, os cristais de sal sendo formados aí, e aí, à medida que eles vão aquecendo na chama, né, temperaturas elevadas, esses cristais eles quebram e eu libero os átomos. E aí esses átomos, individualmente, eles vão absorver a luz. Então, vocês estão vendo aí essa onda eletromagnética, no caso da cor que eu estou representando pelo verde aí, ela é absorvida pelos átomos e você vê que a amplitude diminui, né? Ou seja, o número de fótons, parte desses fótons são absorvidos. Então, se a gente continuar seguindo agora o caminho, né, dessas ondas, né, agora botando de volta todas as ondas que estão na lâmpada, a gente precisa de mais uma etapa, né? A gente precisa separar, né? Primeiro, porque, é claro, a gente precisa medir a quantidade de luz que foi absorvida, né? No caso, a gente mede a quantidade que não foi absorvida, e antes disso nós precisamos separar essa luz. Então, a próxima etapa aí que eu estou representando é o monocromador. E no caso, nesse diagrama é uma grade de difração. Existem nos instrumentos, é um pouco mais complicado que isso, mas é só uma ressalva, mas a ideia é a mesma, né? Você precisa de algum elemento óptico que vai separar os comprimentos de onda da luz. E aí, no caso, como eu estou interessado nessa luz verde, vocês veem que é a única luz que está indo para o detector. E aí esse detector, depois se nós olharmos o sinal, né, a ideia do detector, ele converte a luz eletromagnética em um sinal, né, quantidade de fótons em um sinal elétrico. E esse sinal elétrico eu estou representando por essa barra, né, no caso aí que está indicando a quantidade de fótons. Então vocês veem, né, que quando eu tenho uma quantidade grande de fótons, ou seja, quando eu não tenho presença de átomos ali, eu gero essa quantidade alta. Então essa quantidade alta, esse sinal alto, ele significa que eu tenho uma quantidade baixa de elementos. Então aqui no caso eu estou representando somente dois pontos, né? Ou seja, duas concentrações. No momento em que eu não tenho a presença de nenhum elemento, né? Ou seja, tem somente a água pura, poderíamos dizer assim. Então eu vejo a quantidade de fótons máxima, né? Então, se a gente pensar no gráfico, né, eu teria esses pontos onde, primeiro, eu tenho uma concentração muito baixa, né, e eu tenho um sinal baixo. No caso aqui, esse sinal é a absorbância, né? Então é o contrário, né, da quantidade de fótons que chega, né? E em outro caso eu tenho um sinal alto quando eu tenho uma concentração alta, né,
esses elementos. E aí, a ideia agora, tudo bem, como que a gente usa essa informação para saber a quantidade desconhecida, né? Porque no caso, esse gráfico aqui que eu estou construindo, eu estou supondo que eu sei a concentração desses dois pontos aqui. Eu sei que eu estou pegando uma água pura, por exemplo, que não tem nada, né? Ou algo que não é uma quantidade que eu não consigo detectar, e eu estou pegando uma outra amostra, né? Uma outra solução, que tem uma quantidade alta. Né? Então, nisso eu tenho esses dois pontos. Né? Mas a ideia, se a gente quiser determinar, como a gente fala, a concentração, eu preciso ter o que a gente chama de uma curva de calibração, ou seja, eu preciso ter mais pontos nessa curva, né, nesse gráfico, para que eu possa obter uma equação, que no caso vai ser uma equação da reta, né, onde eu consigo, a partir do momento que eu tenho essa curva, eu consigo determinar qual é a quantidade, né, de uma amostra desconhecida. Bastaria eu ver o sinal que ela tem ali e determinar a concentração. Né? Então essa é a ideia da absorção atômica. E quero só deixar um comentário aqui que isso é uma representação simplificada. Se vocês estão interessados em entender como que, né, a absorção atômica funciona, o instrumento, tem muito mais detalhes, cada uma dessas etapas, né, desde o nebulizador até o detector, tem várias formas. E, por exemplo, a chama é uma forma de atomização. Existe, por exemplo, forma de grafite, plasma, né, que são outras opções com vantagens e desvantagens. Então, para quem está interessado, eu recomendo que procure, outras fontes. Eu vou deixar talvez outras opções aqui nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre análise instrumental, principalmente espectroscopia, que é esse tipo de técnica, é um tipo de espectroscopia, ou seja, instrumentos que usam a interação entre a luz e a matéria para quantificar. Então é isso, gente. Obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima.